Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao nosso Deus por tudo. Nós exaltamos o Senhor pela sua perfeição, pela sua maravilhosa graça. Aleluia. E agradeço desde já pela sua companhia em nome de Jesus Cristo, meu querido, minha querida. Sou o pastor Jefferson Roque. Convido a você se inscreva no canal, clique no sininho, faça os seus comentários em nome de Jesus Cristo e vamos aprender cada vez mais com a palavra do Senhor. Essas reflexões nos fazem sermos elevados na presença do Senhor. Não é verdade, meu querido? Você que tem a sua Bíblia, acompanhe em nome de Jesus. Nós vamos dar início no capítulo 5, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Aleluia, graças ao nosso Senhor. No capítulo anterior nos fala que os servos de Deus eles são humilhados, perseguidos, injuriados, né? Às vezes nem lugar para morar tem, açoitados, e muitos estão se sentindo vaidosos, né? Se gloriando das coisas. Amados, é tempo de reflexão. Nós temos que refletir se o Evangelho de fato em muitos lugares tem sido pregado. E quando nós falamos essas coisas, não que a gente tenha algo a ver ou deixar de haver com isso. É a verdade que Jesus falou, ide e pregai o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Então, você, meu querido, que está preocupado com a sua salvação, a salvação da sua família, você ama a Jesus, observe se você tem aprendido o Evangelho. Não buscado coisas por meio, ou o Evangelho sendo utilizado como uma rede para arrastar as pessoas, e quando essa rede é colocada na praia, lá não há coisas boas. Está arrastando coisas que Jesus desprezou. Sabe como um pescador ele lança a rede em um lugar, quando ele puxa, ao invés de ter peixes, que é coisas boas, vem lixo. Então tem que observar, você tem que observar sim, porque você recebeu do Senhor, aleluia, a orientação do Espírito Santo. Então você deve analisar a Escritura, se a igreja que você congrega, se o pastor que está te orientando, se ele fala do amor, se ele fala da salvação, se ele fala do perdão, se ele fala da perseverança. Buscando essas coisas, você vai alcançar a salvação, abandonando o mal, abandonando a ira, abandonando o pecado e ensinando o amor. É para isso que nós somos chamados, para pregar a verdade, anunciar o Evangelho às nações, para todos que creem, recebam do Senhor a virtude do Espírito Santo. Você deve buscar o batismo no Espírito Santo. Você deve ter comunhão com o Espírito de Deus. Você deve falar com o Senhor em mistérios. Você deve ouvir a voz do Senhor. Aleluia, o que Ele tem a te dizer quando você está orando. Na medida que você ora, vai chegando palavras ao seu coração, vai chegando revelações ao teu íntimo. Aí você confirma, Deus falou comigo. Porque tudo que vem ao seu coração, na tua mente, que for agradável e puro, justo e fiel, isto é Deus falando com você, é Deus confirmando, né? Então não busque Deus somente pelas coisas materiais, como muitos estão ensinando. Não busque Deus como muitos começam às vezes a pregar na rádio ou na TV, 2, 3 minutos e já começa a oferecer produto, já começa a oferecer planos de rádio, de TV. Isto aparentemente parece que está agradando a Deus, não está agradando a Deus. Porque se fosse para agradar a Deus, isto seria ofertado, seria dado para os irmãos. Porque quando já há os dízimos, as ofertas, isso é para serem distribuídos para os irmãos, para os membros. Não é para arrecadar mais riquezas. Você compreende? Muitos estão enriquecendo, utilizando produtos, vendendo coisas na casa do Senhor. Mas um dia o Senhor irá revelar o que há dentro desses corações. Está escrito na palavra do Senhor.
O Senhor vai revelar o segredo do homem. Todos os segredos, todas as coisas ficarão nua e patente diante do Senhor. Aleluia. Vamos dar início aqui no capítulo 5, 1 Coríntios. Aleluias. Graças. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Misericórdia. Olha bem como inicia esse capítulo 5. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual que até mesmo os pagãos não são capazes de praticar. Olha bem, amados. Isso na congregação. Mas será que é a congregação que é imunda e imoral? Ou são alguns? Com certeza, são alguns. Mas se o mal não for corrigido, aquilo vai contaminando. Não é verdade? Aquilo contamina. Como aquele ditado que uma laranja podre, ela estraga todo o cesto. E é verdade. Se deixar uma fruta junto com as outras saudáveis, aquela fruta estragada, ela vai passar ali as suas impurezas, né? Os micróbios, as bactérias, elas vão se alastrando. Elas vão se alastrando e vai contaminar todo o cesto. E isso tem que ser observado, porque isso não é fazer separações ou humilhar uma pessoa. É chamar a pessoa ao conserto. É chamar a pessoa ao conserto. Porque se este tal, sendo notado, notificado, ele não se corrigir, ele tem que ser afastado. Porque estraga, contamina os demais. Nem os pagãos eram capazes de cometer. Imagina o tipo de imoralidade que estava ali acontecendo. Meu Deus. Vamos seguindo em nome de Jesus. Fiquei sabendo de um certo homem que está tendo relações com a própria madrasta. Como que vocês estarem tão orgulhosos disto? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa destas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. E agindo como se eu estivesse já aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo esta coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente convosco, entreguem este homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova sem fermento, como vocês, de fato, já são. Aleluia. Olha aqui, amados. Entregue este homem, né, que está escrito aqui, a Satanás, para que o seu corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Todo espírito, o espírito que dá a vida ao ser humano, ele será resgatado por Deus. O espírito, aquilo que o Senhor assoprou, a palavra do Senhor nos fala que esse espírito volta a Deus, porque Deus é a vida, esse espírito pertence à vida. Tudo que é a vida, há um espírito, né? Todo ser vivente que respira, pensa, ou até mesmo os animais, eles têm uma vida. Não é verdade? A palavra do Senhor nos fala que até os animais têm alma. Interessante falando isso, né? Não estou me recordando no trecho agora, mas falamos sobre isso, porque é a essência, é o que nós somos.
Mas falando de nós, humanos, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, segundo a palavra, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus ele não quer que o homem se envolva com essas imundícias que Satanás que promove. Satanás que promove, Satanás que apresenta, Satanás que excita, Satanás que coloca todo homem diante dessa vergonha, porque o desejo do diabo, de Satanás, é que as pessoas elas venham sim trazer a perturbação, principalmente na casa do Senhor, na congregação do Senhor. Então Paulo fala, eu estarei com vocês em espírito, quando vocês se reunirem, eu estarei em espírito, na autoridade que o Senhor Jesus me deu, na autoridade que o Senhor me dá. E vocês vão entregar este homem a Satanás. Sabe o que significa isso? Este homem não está respeitando a casa de Deus, ele não está respeitando a igreja, ele não está pouco se importando com a moralidade, com o amor, com a integridade. Ele estava tendo ali relações com a sua própria madrasta, a mulher do pai dele. Imoral, indecente, obra do diabo. E conhecendo toda essa verdade, permanecia. E como que a igreja poderia se orgulhar disto? A igreja não pode se orgulhar disto, né? Então, aqui está uma chamada de atenção para toda a congregação. Não é verdade? Misericórdia. Agora ser entregue a Satanás, né? Mas ele que provocou isso com a sua própria mão. Aleluia. Vamos dar seguindo aqui. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, porque agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, vamos comemorar a nossa Páscoa não com o pão que leva fermento, mas o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e o pão da verdade. Aleluias. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei a vocês que não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos e ladrões. Olha bem que palavras. A outra carta que eu escrevi a vocês, eu falei para vocês não conviverem com pessoas imorais, porque os pagãos são avarentos, ladrões, miseráveis. Olha bem, irmãos, esta é a verdade. O mundo, as pessoas que não querem a Jesus, elas se tornam ou se acabarão assim, infelizmente. Você vai ver que segundo a palavra do Senhor, vai de mal a pior, né? As pessoas, quando elas não querem um trato, uma reconciliação. Reconciliação significa tornar-se ligado a Deus, ligar-se novamente ao Senhor, não é? O que adoram ídolos, pois, para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair deste mundo. Meu Pai. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz ser irmão na fé. Olha bem, as pessoas miseráveis, avarentos, ladrões, mentirosos, idólatras, está escrito aqui, é que vocês não tenham nada a ver com esses que se dizem ser irmãos da fé. Mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou falador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas. Expulsem do meio de vocês este homem imoral.
expulsem do meio de vocês este homem imoral. É a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Ladrões, mentirosos, enganadores, idólatras. Aqui está nos colocando que nós não devemos fazer nem mesmo uma refeição. E sabe, amados, diante de tudo isso, nos é apresentado que Deus é amor. Mas por que esse rigor dessa forma tão forte? Porque sabendo, ouvindo a verdade, não querem a verdade. Como você aconselha alguém várias vezes para não cometer um erro, um delito, e a pessoa continua. Então essa pessoa, de fato, ela não quer a correção. Se você conhece alguém e você fala para a pessoa, fulano, larga essa vida, para com isso aqui te destrói, isso aqui vai fazer você ir preso, se você continuar assim você vai parar na prisão, você vai ser morto. E a pessoa continua, ela insiste nos seus erros, nos seus enganos, nas suas prostituições, as suas idolatrias. Quem vai julgar essa pessoa agora? Deus vai julgar. É Deus que julga. Porque isso é escrito aqui, nós não podemos julgar os que estão lá fora, mas nós podemos pregar para eles. Mas já que eles não querem a mudança, então que a gente se afaste, que a gente não tenha essa comunhão, esse contato. Inclusive fala que nenhuma refeição. Agora, aos que estão ou se dizem na fé, aí a palavra do Senhor já nos fala que nós podemos sim fazer este julgamento. Nós podemos reunir a igreja e, como está escrito, afastai este homem imoral. Isto pertence à igreja, porque todos que aceitam participar de um grupo, essas pessoas têm que estar unânimes. Eu não posso viver dentro de um grupo conforme a minha vontade. Você não pode viver diante de um grupo conforme o teu querer, o teu agir, fazer o que der na sua cabeça. Não, porque as regras já estão pré-estabelecidas, já foram estabelecidas. E se você concordou, você tem que viver de acordo com as regras. Não podemos mudar a regra de um jogo ou de algo, de alguma coisa, no decorrer do percurso. E na casa do Senhor é a mesma coisa. Quando as pessoas recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas recebem o quê? Pelo batismo, elas morrem para o mundo. E se morrem para o mundo, não é para levar o mundo para dentro da igreja, ou para colocar o mundo no seu corpo novamente. Quantos estão dizendo ser cristãos, irmãos? E você olha para ele, você vê o mundo escrito, expresso na vida deles. O mundo continua. É as mesmas falas, as mesmas gírias, as mesmas roupas, aumentando cada vez mais tatuagens pelo corpo, marcando a sua pele. Veio do mundo com tantas tatuagens, e eu estou falando isso aqui não acusando os que estavam no mundo e fizeram 10, 15, 20, não importa, isso não importa. Mas quando vão para Jesus, continuam marcando o seu corpo, fazendo outras e outras marcas e símbolos do seu corpo. Em outras palavras, o mundo não saiu deles. Não saiu. Uma coisa é você chegar em um lugar com as marcas das batalhas da vida. Outra coisa é você chegar num lugar seguro e querer as marcas daquelas batalhas da vida de novo em você, do mundo em você. Então não muda suas falas, não muda suas vestes, não muda seus comportamentos. E alguns ainda até dizem que podem até mesmo beber, usar bebidas alcoólicas. Usando o texto não pode embriagar-se. E a Bíblia nos fala que daí que vem toda a contenda. Então, o mundo, ele tenta sujar e suja as pessoas. Jesus vem e tenta salvar e salva. E as pessoas muitos preferem mais o mundo do que a Deus. Preferem mais largar o lugar seguro para ir para o lugar de perigo. Não é verdade? Graças ao nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então aqui nós nos despedimos desse capítulo 5, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, em nome de Jesus. Sou seu irmão em Cristo, o pastor Jefferson Roque.